De 1979 a 1988. A série de televisão The Facts of Life trouxe conforto a milhões de famílias americanas. Mas por trás das risadas, havia uma história humana repleta de perdas. Atores foram demitidos sem aviso prévio. Casamentos ruíram. Doenças ceifaram décadas de vidas e mortes chocaram os fãs. E agora, em 2025, a verdade sobre suas vidas finalmente está vindo à tona, de uma forma que você jamais esquecerá. Charlotte Rae interpretou o papel de Edna Garrett, Sra. G. Charlotte Rae nasceu em 22 de abril de 1926, em Milwaukee, Wisconsin. Em 1979, aos 53 anos, ela assumiu o papel de Edna Garrett, a gentil mãe da escola, uma personagem adorada pelo público americano na série de televisão The Facts of Life. Mas por trás daquela aparência afetuosa, havia um coração quase endurecido pelas dificuldades da vida. E quando Charlotte entrou para a série, carregava uma dor que nunca ousara expressar. O casamento de Charlotte, que durou 25 anos, desmoronou quando seu marido revelou publicamente sua bissexualidade em uma época marcada pelo preconceito, levando-a a longas noites de bebedeira para aplacar sua vergonha e solidão. Seus 2 filhos sofreram de doenças graves. Um morreu jovem e o outro lutou contra problemas de saúde mental durante toda a vida, impondo um enorme fardo emocional sobre ela. Essa pressão acabou levando-a a recusar um contrato de $5 milhões para ficar por mais 2 temporadas, porque ela não tinha mais forças para sorrir. A doença a atingiu, como se a vida estivesse lhe colocando à prova definitiva. Um marcapasso, cirurgia de coração aberto, câncer de pâncreas e, depois, câncer ósseo. Charlotte, no entanto, manteve seu charme delicado, que os fãs sempre se lembraram. Infelizmente, Charlotte Rae faleceu em 5 de agosto de 2018, em Los Angeles, aos 92 anos. Ela faleceu pacificamente em sua pequena casa, deixando um patrimônio líquido de aproximadamente $5 milhões em direitos autorais. Lisa Whelchel como Blair Warner. Lisa Whelchel nasceu em 29 de maio de 1963, em Littlefield, Texas. Em 1979, aos 16 anos, interpretou Blair Warner, uma garota rica, bonita e inteligente no filme A Verdade sobre a Vida. Na tela, ela parece confiante e radiante, mas na realidade, Lisa é uma jovem que cresceu em um ambiente religioso sufocante e rígido. O conflito entre sua fé e sua verdadeira natureza a levou a uma luta silenciosa que os fãs nunca testemunharam. Quando os roteiristas quiseram que Blair perdesse a virgindade no filme, Lisa se recusou, mesmo quase perdendo o papel, porque não podia se dar ao luxo de trair suas crenças. Seu casamento com o pastor Stephen Coble a aprisionou ainda mais no molde da esposa cristã perfeita, até que, após 24 anos, essa vida desmoronou, deixando Lisa sozinha, deprimida, perdida e com a fé abalada. Ela participou do Survivor Filipinas como alguém que tentava superar suas circunstâncias, tanto para provar sua força quanto para se libertar do passado. Ela terminou em 2º lugar e ganhou o prêmio de escolha do público, mas foi criticada por fingir, pois chorou demais. Após o programa, ela começou uma nova vida, escrevendo livros, dando palestras e ensinando outras pessoas a se curarem. Em 2025, aos 62 anos, Lisa mora em Lancaster, Califórnia, com seu marido recém-casado, o psicólogo Pete Harris, e trabalha como coach de vida e apresentadora do programa Collector's Call. Seu patrimônio líquido de aproximadamente $8 milhões americanos é o resultado de uma jornada repleta de altos e baixos. Cloris Leachman Chungvai Beverly Ann Stickle. Cloris Leachman nasceu em 30 de abril de 1926, em Des Moines, Iowa. Em 1986, aos 60 anos, ela entrou para o elenco de Everyday Truths como Beverly Ann Stickle, uma mulher excêntrica e bondosa que apareceu nas 2 últimas temporadas e trouxe uma energia totalmente nova para a série. Mas por trás de seu brilhante talento cômico, havia uma vida sem limites. Seu casamento de 26 anos com George England foi uma aventura sem igual. Eles concordaram abertamente em se casar sem o consentimento um do outro. Admitiram publicamente suas infidelidades e viveram com um nível de liberdade pessoal que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Mas essa liberdade também trouxe sofrimento. Seu filho,
Brian morreu jovem, deixando um vazio insubstituível. Ela se dedicou ao trabalho com incrível empenho, tornando-se uma das atrizes mais exigentes e intransigentes de Hollywood. Com o passar dos anos, Cloris continuou a impressionar Hollywood. Aos 80 anos, posou nua para a PETA. Estrelou uma comédia erótica aos 84. Fumava, bebia e declarou com ousadia: "Não tenho medo da morte, apenas da falta de álcool." Viveu cada dia como se fosse o último. No fim, porém, a doença lhe tirou a vida. Um AVC combinado com danos pulmonares causados pela Covid-19 provou ser irreversível. Cloris Leachman faleceu em 27 de janeiro de 2021, em Encinitas, Califórnia, aos 94 anos. Seu corpo foi cremado em 7 de fevereiro, encerrando o capítulo final da vida de uma mulher que se manteve forte até o fim. Na época, seu patrimônio líquido era de aproximadamente 12 milhões de dólares. Ela foi vencedora do Oscar, 8 vezes vencedora do Emmy e uma figura insubstituível que teve um profundo impacto na história da televisão. Molly Ringwald Chung-Vai Molly Parker. Molly Ringwald nasceu em 18 de fevereiro de 1968, em Roseville, Califórnia. Em 1979, aos 11 anos, entrou para o elenco da série de televisão The Facts of Life como Molly Parker, uma garota enérgica, feminista e inteligente que constantemente questionava as injustiças. No entanto, após apenas uma temporada, Molly foi retirada do elenco quando a formação mudou completamente. E aos 11 anos, aprendeu sua primeira lição amarga em Hollywood. Os traumas da infância mergulharam Molly em uma adolescência turbulenta, marcada pela fama precoce, por ser uma groupie desorganizada e por intensas críticas da mídia, o que a levou ao alcoolismo antes da idade adulta. Romances passageiros com músicos e atores famosos apenas aprofundaram seu sentimento de vazio sob os holofotes. Após o sucesso estrondoso de 16 Velas, O Clube dos Cinco e A Garota de Rosa Shocking, Molly começou a desmoronar sob a pressão de manter a imagem de rainha adolescente, um título que ela via mais como uma armadilha do que uma honra. Quando sua carreira em Hollywood estagnou, Molly se mudou para a França, optando por papéis menores e se distanciando da natureza exigente da indústria cinematográfica. Seu casamento terminou em divórcio e mais tarde ela se reconciliou com seu atual marido, e seus 3 filhos ajudaram Molly a se reerguer. Ela admite que o período mais sombrio de sua vida foi quando sentiu que não lhe restava nada além do passado. No entanto, seus papéis recentes nas séries Riverdale e Monster mostraram que ela ainda tem muito a oferecer. Em 2025, Molly Ringwald, de 57 anos, vivendo entre a França e Nova York, continua atuando, escrevendo e traduzindo ficção. Nesse período mais tranquilo de sua vida, ela ainda exala o espírito da mulher que transformou a cultura jovem americana. H.W. Felix Schachter Chung-Vai Nancy Olsen. Felice Schachter nasceu em 17 de novembro de 1963, no Queens, Nova York. Em 1979, aos 16 anos, adotou o nome de Nancy Olsen, tornando-se a primeira mulher americana a participar do programa The Truth About Life, e a primeira eliminada após a repentina reestruturação da NBC. A jovem de 16 anos, que parecia estar realizando seu sonho, foi dispensada do programa poucos meses depois, sem qualquer explicação. A demissão repentina devastou Felice, deixando-a com um profundo sentimento de traição. Hollywood havia roubado sua juventude e a abandonado em um vácuo, e sua fama desapareceu da noite para o dia. Ela abandonou a carreira de atriz e se dedicou à vida acadêmica para escapar da sensação de não ser boa o suficiente. Ela se formou na Universidade Brown em semiótica e, posteriormente, trabalhou como comentarista esportiva. Na década de 1990, Felice retornou a Hollywood, mas por trás das câmeras, em vez de na frente delas, produzindo, coordenando e apoiando projetos nos quais um dia sonhou em estrelar. Quando a vida a levou para os bastidores, Felice escolheu algo ainda mais significativo: tornar-se professora de educação especial, um trabalho que ela sempre considera o mais gratificante de sua vida. Em 2025, Felice Schachter, de 62 anos, vive uma vida tranquila na cidade de Nova York, lecionando e evitando a agitação de Hollywood. Ela nunca voltou a atuar, mas encontrou a paz que a fama não conseguiu lhe proporcionar. Seu patrimônio líquido atual é estimado em cerca de $1 milhão americanos.
Mackenzie Astin, que interpreta Andy Moffat, tem um patrimônio líquido de aproximadamente 11 milhões de dólares americanos. Mackenzie Astin nasceu em 12 de maio de 1973, em Los Angeles, Califórnia. Em 1985, aos 12 anos, ela entrou para o elenco de The Facts of Life como Andy Moffat, um garoto inteligente e bem-humorado que apareceu pouco antes da série entrar em sua fase adulta. Mas por trás daquele sorriso radiante e inocente, esconde-se uma infância marcada pela instabilidade de crescer em uma família artística turbulenta. Sua mãe, a lendária atriz Patty Duke, sofria de transtorno bipolar grave. Desde cedo, Mackenzie viveu em constante turbulência emocional, sendo forçado a amadurecer mais rápido do que outras crianças. No início dos seus 20 anos, essas fissuras finalmente se romperam. Ele se tornou viciado em álcool, perdeu o controle e quase morreu em um acidente de carro em 1994. Esse foi o choque final que o despertou, levando-o a entrar em reabilitação, curar suas feridas e reconstruir lentamente sua vida a partir das ruínas. Mas o destino continuou a persegui-lo, e não havia sinal de que isso fosse parar. Sua mãe faleceu em 2016, e Mackenzie quase entrou em colapso pela segunda vez. Em vez de se entregar ao desespero, ele canalizou toda a sua energia para o trabalho, atuando em filmes como The Magicians, Scandal, Homeland e You. A Casa de Papel, ele parece tentar provar a si mesmo que ainda é forte o suficiente para se manter firme. Em 2025, Mackenzie Astin, de 52 anos, vive uma vida tranquila com sua esposa, Jennifer Bouts, atuando regularmente em projetos para a televisão. Como um homem que escolheu um ritmo de vida mais lento para evitar crises, seu patrimônio líquido atual é de aproximadamente 5 milhões de dólares americanos. Julie Pekarsky como Sue Ann Weaver. Julie Ann Pekarsky nasceu em 2 de janeiro de 1963, em St. Louis, Missouri. Em 1979, aos 16 anos, estrelou o filme The Facts of Life como Sue Ann Weaver, uma garota doce e gentil com um sorriso perfeito. Um sorriso que leva os espectadores a acreditarem que sua vida é igualmente perfeita. Mas quando a NBC demitiu quase todo o elenco da primeira temporada, Julie estava entre os impiedosamente eliminados. O choque a mergulhou em anos de desemprego, inúmeras audições fracassadas e longos períodos de questionamento sobre o porquê de todo o grupo ter sido demitido. Mesmo assim, de alguma forma, ela foi quem sentiu a dor mais intensa. Ela entrou em depressão, recusou inúmeros papéis devido às altas exigências de Hollywood na época e acabou abandonando a carreira de atriz para se tornar repórter de uma emissora de televisão local. Seu casamento com John Probst durou mais de 30 anos, mas acabou chegando ao fim. Após o divórcio, seus 3 filhos adultos se tornaram seus maiores apoiadores. Com a carreira de atriz em declínio, Julie retornou ao Missouri, onde viveu uma vida tranquila, dedicando-se ao trabalho voluntário em sua igreja e participando ocasionalmente de convenções de atores. Em 2025, Julie Pekarsky, de 62 anos, vive uma vida tranquila em St. Louis, aparecendo ocasionalmente em filmes quando surgem os papéis certos, mas dedicando-se principalmente à família e a trabalhos de caridade. Seu patrimônio líquido atual é estimado em aproximadamente 1 milhão de dólares americanos. Kim Fields como Dorothy Tootie Ramsey. Kim Fields nasceu em 12 de maio de 1969 na cidade de Nova York. Em 1979, aos 9 anos, embora tenha mentido sobre ter 10 para evitar ser demitida, ela estrelou a série de televisão The Truth About Life como Dorothy Tootie Ramsey, uma garota vivaz e radiante que apareceu em 200 episódios ao longo de 9 temporadas. No entanto, por trás dessa fachada encantadora, havia uma infância roubada dela pela própria mãe. Desde jovem, Kim era obrigada a trabalhar de 14 a 16 horas por dia sob a supervisão rigorosa de sua mãe, Chip Fields, que não era apenas sua empresária, mas também quem tomava as decisões em todos os aspectos de sua vida. Enquanto os fãs viam uma Tootie alegre, Kim cresceu sob imensa pressão. Ela foi estigmatizada por sua baixa estatura, teve inúmeros papéis negados devido à sua compleição física e foi forçada a amadurecer prematuramente. A pressão tornou-se tão insuportável que, em 1999, ela foi presa durante um protesto contra a brutalidade policial. Sua vida pessoal também foi repleta de sofrimento.
Seu primeiro casamento terminou após 10 anos, e quando se casou com Christopher Morgan, os tabloides o bombardearam com rumores sobre sua homossexualidade, forçando Kim mais uma vez a assumir o fardo de proteger sua família da mídia implacável. Ela lutou para manter um sorriso no rosto, dedicando-se à produção e direção não apenas para escapar dos holofotes, mas também para retomar o controle de sua vida. Em 2025, Kim Fields, de 56 anos, viverá uma vida mais tranquila com o marido e os 2 filhos. Ela dirigiu mais de 70 episódios de sitcoms, estrelou a série da Netflix The Upshaws e escolheu uma vida onde ninguém além dela mesma tem controle sobre ela. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de 9 milhões de dólares americanos, uma quantia modesta para os padrões de Hollywood, mas que demonstra que Kim reconstruiu completamente sua vida para atender às suas próprias preferências. Nancy McKeon como Joe Polniaczek. Nancy Justine McKeon nasceu em 4 de abril de 1966, em Westbury, Nova York. Em 1980, aos 14 anos, estrelou o filme The Facts of Life como Joe Polniaczek, uma garota rebelde, inteligente e moleca, que lutava por justiça e instantaneamente se tornou um ícone para uma geração de meninas que queriam ser elas mesmas. Mas fora das telas, Nancy é uma adolescente pressionada a ser perfeita em cada detalhe. Sua juventude é um constante equilíbrio entre fama e medo. Seu relacionamento de 3 anos com Michael J. Fox parecia um conto de fadas, mas terminou de forma dolorosa quando ele pediu que ela abandonasse a carreira de atriz por ele, algo que Nancy não podia fazer sem trair seus próprios sonhos. Ela escolheu sua carreira, mas o preço foi uma dor que a atormentou por anos. Quando seu irmão, Philip McKeon, Astro Mirim do filme Alice, faleceu em 2019 após uma longa doença, Nancy ficou quase completamente devastada. Depois de anos diante das câmeras, Nancy fez algo que Hollywood raramente perdoa. Ela recusou papéis importantes para se dedicar integralmente à maternidade, refugiando-se em sua fazenda no Texas em vez de buscar a fama. Ela escreve, produz e dirige projetos de menor escala e aparece apenas esporadicamente na televisão. No entanto, sempre se manteve afastada da indústria do entretenimento. Em 2025, Nancy McKeon, de 59 anos, vive uma vida tranquila em sua propriedade no Texas com o marido e os filhos, raramente concedendo entrevistas e evitando quase completamente a publicidade. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de 7 milhões de dólares americanos. Não particularmente impressionante para os padrões de Hollywood, mas suficiente para que Nancy viva uma vida de autodisciplina sem sacrificar sua saúde, amor ou paz de espírito. Pamela Adlon Chung-U Kelly Afanado. Pamela Adlon nasceu na cidade de Nova York em 9 de julho de 1966. Em 1983, aos 17 anos, iniciou sua carreira no entretenimento, interpretando Kelly Afanado, uma garota rebelde e um tanto imprudente, com inegável carisma, que personificava o espírito indomável da juventude. Embora seu papel tenha sido breve, Kelly deixou uma impressão duradoura no aclamado elenco, assim como a própria Pamela conquistou posteriormente em Hollywood. Poucos sabem que essa jovem forte e apaixonada cresceu em uma família conturbada, com pais que se divorciaram ainda jovens, e uma vida de constantes mudanças entre Nova York e Los Angeles. Quanto mais famosa Pamela se tornava, mais insegura se sentia. Aos 20 e poucos anos, mal conseguia encontrar papéis como atriz, sustentando-se apenas com pequenos trabalhos de dublagem, que, como ela admitiu mais tarde, salvaram sua vida em um momento difícil de sua carreira. Seu casamento desmoronou em 2010, deixando-a sozinha com 3 filhas pequenas, conciliando atuação, escrita, produção e direção como se nunca pudesse desistir. Ela enfrentou essas décadas turbulentas com notável resiliência, lutando para emergir da sombra de Louis C.K., lidando com escândalos e escrevendo, atuando e dirigindo projetos cada vez melhores para, finalmente, contar sua própria história. Em 2025, aos 59 anos, Pamela Adlon, dividindo seu tempo entre Los Angeles e Nova York, continua atuando, dublando e dirigindo como se sua vida nunca tivesse parado de apresentar desafios. Mas ela persistiu. Seu patrimônio líquido atual é de aproximadamente 16 milhões de dólares.